Soriela Rodrigues, é um prazer estar aqui com o doutor Adriano Faustino. Estamos no primeiro congresso do Grupo Central, falando sobre saúde funcional integrativa, né? E você está super por dentro do assunto. Doutor Adriano Faustino é médico, ele tem como que eu posso dizer, um currículo bem robusto, né? Porque ele tem experiência em várias áreas, no sentido de formação na área de nutrologia, né? Na medicina de tratamento da obesidade. E eu queria, na verdade, que você se apresentasse no contexto geral, para eu não deixar nenhuma informação de fora, porque ele tem mais de 20 anos, né, de formação e experiência na medicina, e vai agregar muito conhecimento com a gente aqui no Congresso, no nosso podcast de hoje. Bacana. Minha vida começou... Eu sempre digo que é o seguinte, a medicina integrativa, nenhum médico aprende medicina integrativa na faculdade, certo? Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum conceito. Eu falo que literalmente, eu fiz outra faculdade de medicina depois que eu já fui formado. Aí eu fiz geriatria, trabalhava atendendo alguns atendimentos domiciliares e várias instituições de longa permanência de idosos. Depois é que eu fui conhecer mais. A geriatria ainda tem alguns princípios da medicina integrativa, que é evitar a polifarmácia no idoso, preocupar mais com a suplementação de vitamina D, de vitamina B12, coisas que a gente não faz para um adulto jovem. Muitas vezes ele já está precisando. Sim. Né? Então, a geriatria já tinha essa visão, mas ainda não era a visão da medicina integrativa. Quando eu conheci a medicina integrativa, eu fiquei louco. Porque, assim, no primeiro momento, é difícil assimilar, né, a dor da mudança. Mas aí eu fiquei cada vez mais apaixonado e aí entrei totalmente para essa área. E aí, desde então, já tem mais de 15 anos que eu estou estudando essa área. Então, eu estudei nutrologia, depois da geriatria. Fiquei 2 anos no Hospital das Clínicas só trabalhando com nutrologia, especificamente com cirurgia bariátrica. A gente é um dos grupos mais antigos de cirurgia bariátrica do Brasil, tem mais de 30 anos esse ambulatório. E aí a gente pegava o paciente logo no começo, vai acompanhando, a gente que fazia o risco cirúrgico, a gente que liberava ele para operar. A gente não chega e opera, não, sabe? Então o paciente ele tinha que entrar e tudo e fazer o acompanhamento eterno do pós-bariátrico, acompanhamento eterno. Então eu fiquei 2 anos no Hospital das Clínicas fazendo isso. Aí depois eu fui ampliar meus conhecimentos na medicina integrativa, aí eu comecei a estudar oncologia integrativa, fiz uma especialização em oncologia integrativa, que é justamente o suporte ao câncer, né, com a visão da medicina integrativa, que é maravilhoso, sabe? Que dá resultados fantásticos. E é o tema que a gente vai abordar aqui, né? A gente vai abordar um tema extremamente necessário. Quando a gente conversou e a gente trouxe essa possibilidade, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto carente de informação, né, para os profissionais da área. É complexo, né, não é algo simples, precisa mesmo desse conhecimento, desse aprofundamento dentro da medicina integrativa voltado para a oncologia, porque tem momento certo para fazer, tem os ativos certos para fazer. E quando ele me trouxe isso, eu falei assim, gente, a gente tem que trazer essa informação com uma pessoa que tem experiência longa, que tem uma visão integrativa desde o início. Já saiu formado com essa visão integrativa. Né? E você foi assim, a pessoa que veio, não, tem que ser o doutor Adriano para a gente poder conversar. E, inclusive, ano passado, no nosso podcast, eu conversei com o doutor Hélio Assunção também sobre o câncer, né? O tratamento de nutrição no câncer. E a gente reforçando aqui mais uma vez, porque esse conhecimento ele precisa sempre ser trazido, porque muitos pacientes estão ficando aí em situações que não precisariam passar por falta desse conhecimento. Estão morrendo, inclusive. Eu queria que você falasse como que é a sua experiência dentro dos pacientes oncológicos, né, dentro da sua clínica, voltada para a terapia nutricional injetável, e o que você tem percebido, a forma que eles têm chegado, como eles têm chegado até você, né, até para você poder direcionar, né, para pacientes que também estão nos escutando aqui, o momento certo de você virar essa chave e já ir para essa área, porque tem um paciente que já está em químio, tem um paciente que acabou de receber o diagnóstico, então eu queria que você contasse sobre isso, que eu acho que vai ser bem útil. Joia.
a abordagem do paciente oncológico é uma abordagem muito criteriosa, certo? Porque eu vejo muita gente na medicina integrativa, na nutrologia, vai trabalhar com emagrecimento. Eu falo, olha, se der errado no emagrecimento, a pessoa só não emagreceu. Emagrece. Se der errado na oncologia integrativa, o paciente morre. Né? Aliás, fazendo tudo certo, já morre. Já morre. Então, ou seja, se fizer errado, você apressa a morte, adianta a morte, né? Então, você tem que ter esse cuidado. E o cuidado da medicina integrativa eu falo que é até antes do diagnóstico. É preventivo. É preventivo. Eu sou muito chamado para dar palestras e vou falar sobre oncologia integrativa e tudo. Porque, olha só, eu chamo a medicina integrativa de medicina da saúde e essa medicina convencional de medicina da doença. Porque a medicina da doença, eu coloquei, inclusive, no capítulo do meu livro, eu falo sobre isso. Estou lançando um livro. Aí, a medicina da doença, ela preocupa em tratar a doença. Certo? A medicina da saúde, ela procura em promover saúde. Sim. Então, a medicina da saúde quer trazer a saúde de dentro para fora. E a medicina da doença quer trazer a saúde de fora para dentro. Então, se eu estou com dor de cabeça, toma Neosaldina. Nada contra. Exatamente, nada contra. Agora, se eu estou tendo dor de cabeça demais, não é simplesmente eu ficar tomando Neosaldina, eu tenho que procurar o que é. Às vezes você suplementa um magnésio, melhora a vitamina D, desinflama, passa a dor de cabeça. Não passa, entendeu? Então, ou seja, a medicina da saúde, ela preocupa com isso. E no câncer, a melhor coisa que tem é prevenção. E aí eu critico muito porque a medicina convencional, também não sou nada contra, mas o foco dela é fazer diagnóstico precoce do câncer. Né? Então, por exemplo, qual que é a campanha para tratamento de câncer de mama, prevenção de câncer de mama? Fazer mamografia. Ok, beleza. Agora eu pergunto a mamografia impede do câncer aparecer? Ela é só diagnóstico precoce, para eu começar a tratar precocemente, que aí, ok. Aliás, falando de diagnóstico precoce, tratamento precoce, isso é um preceito da medicina para todas as doenças, exceto uma na história da humanidade, que foi Covid. Covid você não podia tratar precoce, não. Você deixava o paciente lá, não quer piorar, você mandava ele para o hospital. Mas isso fecha... É polêmico. Fecha aspas aí e tal. Ou seja, a medicina integrativa, ela não quer deixar o câncer aparecer. Sim. Então, ou seja, essa é a verdadeira prevenção, melhor do que o diagnóstico precoce, né? Porque se teve o diagnóstico precoce, maravilha. Se for um diagnóstico tardio, é muito pior. Sim. Mas se você nem ter o diagnóstico, é muito melhor, né? Nem aparecer. Então, essa é a visão da medicina integrativa na oncologia integrativa. E aí, você pode agir em várias etapas. Por exemplo, o paciente que descobriu agora, ainda não começou quimioterapia, você vai prepará-lo para a quimioterapia. Inclusive, na oncologia integrativa, você tem quimioterapias específicas que só a oncologia integrativa faz. Sim. Que ela tem reduz muito efeito colateral. Eu tenho muita experiência com um paciente que, às vezes, ele está fazendo, porque fica oneroso, então ele faz todo o acompanhamento pelo convênio que ele tem na oncologia, e comigo ele faz o suporte integrativo. Sim. Então a quimioterapia, tudo ele faz convencional. Mesmo assim a gente consegue reduzir. Eu tenho uma palestra que eu falo justamente sobre isso. O título da palestra é Proteger sem comprometer. Terapias injetáveis, recursos da medicina integrativa para reduzir a toxicidade e os efeitos colaterais da quimioterapia e reduzir o volume tumoral. Sim. E a gente consegue, a gente tem um número de substâncias que a gente pode falar, vitamina C, vitamina D, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, glutationa, N-acetilcisteína e por aí vai, que você pode fazer, tem várias abordagens na qual você vai não só preparar o paciente para a quimioterapia, como também diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia. Exato. E os sintomas também. Eu vou te dar um exemplo que eu tive agora, recente, tem 2 semanas. Fui atender uma paciente, o paciente descobriu um câncer de intestino que já estava cheio de metástases. E ela é uma empresária, trabalha demais e tudo e tal. Aí foi consultar comigo. Aí, no meu consultório, eu tenho as 2 cadeiras para o paciente, mas eu tenho um sofá ao fundo, sabe? Ela olhou para o sofá e falou aqui, eu posso ficar deitada no sofá? Porque eu estou cansada, está ruim. Estava desconfortável para ela ficar sentada. Sentada. Aí, beleza. Eu falei, claro, perfeitamente. Ela pegou uma almofadinha, ficou deitada e eu conversando com ela deitada lá e escrevendo, fazendo anamnese. A gente conversou lá mais de 1 hora, tá? Eu estava com a filha dela e tal.
Falei, ó, vamos começar a fazer algumas coisas, tudo, você tá com tempo? Tá, então você já vai sair daqui, você vai fazer uma terapia injetável, você vai fazer uns 3 soros diferentes aqui agora, e tudo vai ficar de observação, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela saiu melhor. Eu peguei o depoimento dela, nós vamos... Depois você fazer um merchan aqui do Instagram da onde que eu trabalho, que é o Instituto Faustino. Com certeza. Vai sair a história dela lá, que ela autorizou, a gente pegou e tudo. Ela já saiu diferente, ela falou, minha energia voltou. Ela saiu descansada. Então olha só como é que, por mais que você nem cure o câncer, nem melhore nada, Sim. se você melhorar sintoma e você ficar bem, vai morrer, muitas vezes vai morrer. Sim. Mas você prolonga a qualidade de vida e prolonga, às vezes, a expectativa de vida. Eu já conheço vários casos, não foi só um não, que eu vi com esses 4 olhos que a terra um dia há de comer, tá? Que paciente sair do sírio-libanês, ter alta para morrer em casa. Falar, olha, tá de alta, não tem mais nada para fazer, curte aí que é no máximo 3 meses, certo? Eu vi o paciente que tinha 5 anos que isso tinha acontecido. Que já que não tinha nada para fazer, ele procurou a medicina integrativa, e a medicina integrativa sempre tem alguma coisa para fazer. Sim. A oncologia integrativa sempre tem alguma coisa para fazer, certo? E estava lá há 5 anos. O câncer foi curado? Não. Mas você olhava lá, por exemplo, a ressonância dela, que o pulmão estava todo tomado. Hoje a ressonância mostra pequenos focos no pulmão. Entendeu? O fígado estava todo tomado, agora você vê pequenos focos. Então, ou seja, você teve redução tumoral, não está curada, mas está vivendo a vida, a família. Poxa, se eu falar o seguinte, olha, tem um diagnóstico terrível aqui para sua mãe, para o seu pai, para o seu ente querido. Ele vai morrer disso. O que você prefere? Ele morrer, passar muito mal aqui dentro de, no máximo 1 ano, morrer? Ou ele ficar 5, 6, 7 anos com qualidade de vida, viajando, se aproveitando ele mais, para depois ele morrer disso. Uhum. É isso, entendeu? Então, às vezes, não é simplesmente curar. A gente tem casos de remissão total. Sim. Né? Mas muitas vezes a gente não consegue. Mas, com certeza, você sempre há alguma coisa para fazer. Você melhora a qualidade de vida do paciente. E cuidados paliativos, né? Você falou dos momentos, esse é o momento de cuidados paliativos. Olha só esse caso, né? 3 meses para 5 anos. É algo porque o diagnóstico ele veio como uma sentença, mas é uma sentença que derruba a pessoa, só pela sentença a pessoa já desiste da vida. Vou morrer mesmo aqui 3 meses, não dá tempo nem de aproveitar, e aí começa a sofrer, porque não tem um paliativo eficiente a ponto de melhorar a qualidade de vida dele naqueles 3 meses, e aí vai para a situação de todos sofrendo junto com ele. Agora, se tem uma ferramenta, né, que é muito importante de pensar, é uma ferramenta. Se eu tenho uma ferramenta na mão, somente pacientes nesse perfil, ele vai tentar de tudo. E aí ele tem uma ferramenta hoje que os médicos estão, algumas pessoas, infelizmente, eu falo médicos também, estão diminuindo, estão trazendo umas polêmicas e tirando ferramentas dessas pessoas, possibilidades para essas pessoas. Isso é muito grave. E assim, não sei como que você lida com isso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né? Que pessoas falam de charlatanismo, porque a gente sabe que é o famoso justo pago pelos pecadores. Porque existem sim os que fazem errado, existem sim os que usam a soroterapia, né? Que é o apelido das terapias nutricionais dietáveis, que usam só por dinheiro, né? Existem, mas tem que tomar muito cuidado, porque tudo na vida tem as pessoas que fazem certo e as pessoas que fazem errado. E aí, se você traz isso como uma informação, generalizando todo o contexto, você tira uma ferramenta que muda a vida das pessoas, e pessoas que já não tinham mais expectativas. E aí que sofreria ele e a família toda. E aí você traz uma pessoa que você vai prolongar por 5 anos. Você vai prolongar um período, mas não só prolongar. Porque se você prolongar por 5 anos sofrendo, é uma coisa. Agora, prolongar por 5 anos, que Qualidade seja um mês. Mas 1 mês que a pessoa com qualidade de vida, que possa aproveitar os parentes, os pais, os filhos, é diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas, para a gente deixar aqui muito claro com pessoas que têm responsabilidade, que fazem o certo, porque a gente tem que colocar a nossa voz. É o que a gente sempre fala. O problema é se a gente ouvisse isso, se acuasse, com medo. Não, a gente tem que se posicionar, mostrar, gente, é uma ferramenta que é real, é cientificamente comprovado.
tem base científica, não é uma coisa que, é o xixi caro. Isso não existe, gente. Existe se não ser feito com pessoas que estão fazendo correto. Mas quem pega uma pessoa que tem uma experiência, que estudou sobre o assunto e faz da forma correta, vai te entregar resultado sim. Eu queria falar assim, um pouco sobre isso. Com certeza. Uma coisa, eu vejo o seguinte, a gente grava isso serve para várias situações na vida, certo? Tudo que é novo, todo conhecimento novo que a gente adquire, que a gente tem acesso, a nossa primeira, a mais forte tendência que a gente tem é de rejeitar aquele conhecimento, certo? Eu lembro de mim, quando em 2006, 2007, eu vi uma pessoa com um telefone que não tinha teclado nenhum, era só tela. Eu falei assim, vai dar ruim esse negócio. Esse negócio não vai dar certo. Eu não vou querer isso aí, não. Isso aí daqui uns dias essa tela não funciona. Se eu com a tecla lá, eu teclo, tem hora que dá errado. Eu tinha que Nokia, né? Aí você já vai entregando a idade, né? Mas 20 anos de medicina, né? Fazer o quê? Aí eu falei assim, já não presta. Quem hoje não tem um telefone desse jeito? O outro virou peça de museu. Então, ou seja, exato. O conhecimento novo a gente rejeita. Todos nós somos assim. Eu sou assim. Sim. Então, e a gente vê na história da medicina isso, na história da ciência. Galileu Galilei, lá há séculos atrás, falou, olha, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. O pessoal queria matar ele. Matar. Aí vamos para menos de 200 anos atrás. Em 1840, foi quando o primeiro médico descobriu que lavar a mão diminui a infecção, certo? Ou seja, aquilo foi uma revolução, ninguém sabia disso. Porque ele é antes de Pasteur. Com Pasteur que veio a ideia dos micro-organismos, que foi em 1870. Ele foi em 1840, no mesmo século, mas algumas décadas antes. Então ele não sabia que existia bactéria, ele não sabia que existia vírus, ele não sabia de nada. Ele era um diretor da maternidade de Viena, Ignaz Semmelweis, o nome dele, e a mortalidade naquela época por infecção puerperal, né, das mulheres que ganhavam, nasciam as crianças, a maioria das mulheres morria com 1 semana, 2 semanas, né, porque pegava infecção e morria. E ele, incomodado com aquilo, para ver. Aí ele foi e falou, olha, a partir de hoje, todo mundo tem que lavar a mão aqui. Colocou como regra. A mortalidade, que era mais de 20%, caiu para menos de 2%. Hoje é muito menor do que isso, inclusive, né? Mas assim, foi assustadora a diferença, sabe? O resultado está gritante, está gritante. O que aconteceu com o Ignaz Semmelweis, diretor da maternidade de Viena? Ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Não. Ele foi perseguido porque o pessoal fala assim, isso aí é charlatanismo, isso aí é invenção de moda de lavar a mão, entendeu? Sim. Isso não vale nada não, isso é besteira. Os médicos, principalmente os médicos mais... Ele tinha em torno de uns 40 anos, então os médicos mais velhos falam, que esse carinha aí inventando esse negócio de lavar a mão? Que beleza, eu não vou lavar a mão não. Ele foi expulso da maternidade de Viena, não conseguiu trabalhar. Ele tinha tanta certeza disso, e a coisa foi só piorando. Eu gosto muito de história, é interessante a gente ver isso. Ele escrevia cartas para os médicos, reafirma, gente, mata mesmo, lavar a mão melhora. E isso só aumentava a perseguição contra ele, a ponto dele não conseguir trabalhar. Aí ele teve um surto psicótico, depressão, por causa de tudo caindo, se internou num hospício, naquela época não tinha psiquiatria, medicamento e tal, e morreu nesse hospício, tá certo? Então, olha só... Pergunto eu, hoje, em pleno século XXI, tem alguma viva alma no planeta Terra que não sabe que lavar a mão é importante para a infecção? Mas o médico, há 200 anos atrás, que descobriu esse novo conceito que ninguém tinha, morreu porque ele estava inventando modismo, inventando moda, entendeu? Não é. Então, ou seja, pode... E eu sei que a maioria dos médicos que falam, que criticam, ou outros profissionais, é por falta de conhecimento. Do mesmo jeito que os médicos que criticaram o Ignaz Semmelweis, hoje ele recebe, tem artigo no PubMed trazendo honra para ele, tá certo? Mas depois de morto, eu preferia
não receber essa honra e não morrer, né? Com Então, ou certeza. seja, ele hoje tem, lá na Faculdade de Viena, lá no hospital, tem uma estátua para ele e tal. Tentando... Reconhecer isso, mas ele morreu por causa disso. Então é isso. Então, na hora que você vira e fala, ó, você fizer um soro, vai ajudar. Aí o pessoal fala, é xixi caro e tal. Mas fala, o que você já estudou disso? Você já acompanhou pacientes fazendo isso? E observar os resultados? Você já estudou, já procurou artigo científico disso? Porque outra coisa que tem fala assim, não tem evidência científica. Desculpa. Nunca nem deve ter Você tem que procurar, é porque não estudou. Desculpa, sem querer ser agressivo, é porque não estudou. Porque falar que não tem evidência, você tem artigo publicado, pô. Agora, só que tem gente que quer acreditar. Não, esse artigo eu acredito, esse aqui eu não acredito. Às vezes é o mesmo profissional que está lá e prescreve vitamina C 2, 3 gramas via oral, que não passa de 1 grama na absorção, e fala que na injetável não funciona, sendo que tem N artigos aí falando sobre nossa, elevado nível que entrega na via injetável daquela, por conta da biodisponibilidade, né? Comparado com o profissional que fala mal do injetável, mas prescreve 3 gramas de vitamina C via oral. Exatamente. Então, ou seja, o conhecimento, infelizmente, uma das nossas reações que tem quando vem um conhecimento novo que a gente não domina e não entende nada, além de rejeitar, muitas vezes o argumento da ignorância vira o argumento principal. Verdade. Por exemplo, eu ouvi ele falar assim, olha, fazer altas doses de vitamina C no paciente com câncer é bom. Ele, vitamina C em alta dose? Eu nunca ouvi falar disso. Aí o fato dele nunca ter ouvido falar endossa o argumento para ele falar que você nunca ouviu falar porque você não estudou, desculpa. Exato. Procura, porque tem artigo publicado já Sim. há muito tempo mostrando os benefícios. É isso a gente falando só de vitamina C. Isso se tiver tempo aqui até amanhã, eu tenho um tanto de substância para falar aqui e a gente contar. E porque a gente está falando do básico, que é farmacocinética. Que não é nem questão de procurar, não precisa procurar artigo científico. Isso aprende. Conceito básico. É básico, você aprende no ensino médio, inclusive, não precisa nem entrar na faculdade. Mas assim, acaba que por conta exatamente dessa falta de conhecimento e ignorância, porque às vezes eu até relevo muito no sentido assim, calma, vai aprender. Eu tenho profissionais hoje, eu acho engraçado que eu tenho profissionais, grandes clientes hoje, que era assim. Não quero nem conversar com você. Isso aí é charlatanismo. Não, eu vou ficar inventando de fazer xixi caro para você. E hoje ele é grande cliente. Porque aí você pontuou uma coisa muito importante. Ou você se adapta, busca aprender aquilo que realmente está mostrando o resultado, as pessoas estão entregando. Não precisa de entregar em artigo científico. Eu estou entregando aos pacientes aqui, os resultados estão aqui. Os pacientes estão me divulgando. Você vai ficar para trás. Você vai ficar defasado. Então, ou você busca o conhecimento e se adapta, você não precisa fazer. Mas você não pode ficar colocando como um problema que aquilo é contra. Você não é obrigado a fazer. Mas você pode passar para um profissional que faça, mas porque você tem que pensar no seu paciente, naquilo que realmente vai ser efetivo. Exatamente. E isso que você falou, isso vale para tudo. Tudo. Sabe? O mundo está evoluindo. Se você não estudar e não aprender, vou dar um exemplo, inclusive, dar os parabéns para a Central aqui, que está sendo pioneira nisso, inteligência artificial. Sim. Certo? Quem não acompanha... Gente, eu me sinto que eu ainda cheguei atrasado, porque a primeira vez que eu ouvi de inteligência artificial, eu falei, será que aquele negócio é assim mesmo e tal? Depois que eu fui estudar a inteligência artificial para medicina, eu fiquei assim, em êxtase, né? E aí agora a Central investindo aí está de parabéns. Então, ou seja, não é só no conhecimento especificamente da oncologia integrativa ou da medicina integrativa, é no conhecimento da tecnologia, das outras coisas, do mundo empresarial. Sim. Você pode ver que empresário, ele sempre tem essa cabeça. Sim. Então, a maioria dos meus pacientes empresários, eles gostam muito da medicina integrativa. Sim. Porque eles têm uma cabeça visionária. Eles entendem que é uma nova coisa que está surgindo, eles estão... acatam e recebem, absorvem aquele conhecimento. A pessoa que é toda lá sentadinha, você chega o conhecimento, ele não aceita, ele quer fazer daquele mesmo jeito que ele fazia há 20 anos atrás. Exatamente. Né? E aí, esse médico, geralmente, né, esse profissional da saúde, geralmente, ele vai ter aquele paciente que vai lá uma vez, melhorou o sintoma, e aí vai voltar só se piorar o sintoma ou não, né? Ou então vai em outros. Vai ficar testando, né? Quando melhora o sintoma, né? Quando melhora, né? E aí, diferente de o que você está entregando, de medicina integrativa, que é um paciente que ele vai ter uma melhora de fato
mas ele tem o prazer de estar ali porque ele está sendo cuidado e ele vai fazer manutenção para que ele mantenha a saúde, porque nada na vida é uma coisa que eu tomo aqui, vou ficar para sempre, não preciso fazer nada na vida, eu vou ficar para sempre, emagrecer e eu sou emagrecer, eu posso comer, voltar a comer tudo do jeito que eu quero comer, que eu vou ficar magra para sempre, não existe isso. A gente tem que pensar que é tudo na vida, a gente tem que fazer todos os dias, né, para manter. E aí, quando a gente está ali na rotina, a gente precisa voltar. E um exemplo mesmo é a quelação de metais pesados. Né? Todo ano a gente precisa fazer uma quelação de metais pesados. Principalmente se eu moro igual na nossa cidade, tem uma indústria de metais muito... Vale do Aço, né? Tem ali uma contaminação no ambiente muito forte. Então, todo ano eu preciso me detoxificar, né? Limpar o meu organismo, fazer essa quelação. Então, é só um exemplo que eu estou dando, né? E eu queria aproveitar desse exemplo e que você falasse também na urologia, né? Quais os ativos você observa nas terapias desses pacientes para melhorar a expectativa de vida para os pacientes que já estão ali, igual você falou. Ele vai morrer disso, mas eu posso melhorar muito. E os casos também que eu quero que você fala sobre ativos que estão ali para prevenção, que você usa muito na sua prática. E depois falar um pouquinho sobre o que você mais gosta nesses pacientes ali, desses ativos, desses pacientes que estão com mais dificuldade no tratamento, igual você deu o exemplo da sua paciente que estava lá extremamente cansada, não estava conseguindo nem ficar sentada, mas para ele dar um up para começar o tratamento dele. Joia, tem muita coisa. Então eu já vou falar dessa paciente, já vou entregar o que eu fiz com ela, tá certo? Eu fiz um soro com vitaminas, um soro de antioxidante NAC, porque antioxidante, dependendo do antioxidante, você tem que saber associar. E eu fiz com vitamina C depois. 30 gramas de vitamina C. Então, ou seja, só isso, depois ela veio e fez muito mais coisa. Mas nesse dia ela fez isso. E teve um resultado fantástico, certo? O NAC com a vitamina C, ele tem um efeito inclusive na imunidade. Sim. Ele é antioxidante, mas ele tem efeito. Então a gente usa, no Covid eu usava altas doses de NAC. Sim. Certo? E eu atendi mais de 700 pacientes de Covid na pandemia, nenhum foi entubado, nenhum. Dos 700, 2 morreram, e porque era idoso, estava com câncer fazendo quimioterapia. Então, ou seja, a reserva dele já não estava boa. Sim. Mas não foram entubados, foram internados. O problema dele é que o corpo não resistiu. O principal problema da Covid, que é o pulmão e vidro fosco, lá que a pessoa entra em insuficiência respiratória, eles não entraram. Então, a gente conseguiu controlar o Covid, mas o corpo não resistiu. No caso do Covid, quando você fala a questão de entubar o paciente, é importante, ele pontuou sobre isso, é muito importante, que a maior causa, mas não a causa, né? O óbito, ele acontecia muito depois da intubação. Então, quanto menor a possibilidade, quanto distanciar a possibilidade de entubar esse paciente, maior a expectativa dele sobreviver. Mortalidade 50% para quem era entubado. 50%. Certo? Então, eu tive vários pacientes que ficou com a VNI, internou e tudo, mas saiu super bem. Tá bem até hoje, Sim. Tá certo? Então, ou seja, aí aproveitando, falando das substâncias que você me pediu aí, falando da vitamina C, que ela é boa para várias coisas. Ela tem efeito antitumoral, ela melhora a resposta à quimioterapia, certo? Ela melhora a imunidade. O paciente oncológico está mais propenso a pegar infecções, né? Então, ou seja, só que alguns efeitos que a gente vai ter da vitamina C, que a gente chama de propriedades pleiotrópicas, Sim. que são extras, você tem que ter um alto pico de concentração de vitamina C no plasma. E para você atingir esse pico, você só consegue por via parenteral. Verdade. Entendeu? Então você não consegue de outra maneira. Eu falo muito com os pacientes, falam, não, mas tem que ser injetável. Eu falo aqui, no hospital, pessoa que vai para o hospital, a maioria da medicação do hospital, como é que é feito? No CTI. CTI é praticamente 100% injetável. Por quê? Porque eu quero o efeito máximo daquilo ali, né? E às vezes eu preciso de um pico no plasma alto e eu não vou conseguir. O pico no plasma que a gente precisa de concentração de vitamina C
para ter esse efeito, você pode cair numa piscina com 1 tonelada de vitamina C diluída, beber a água toda, que você vai ter diarreia, você vai ter outras coisas. Vai ter xixi caro. Mas o pico de vitamina C no sangue você não vai ter. Sim. Você tem que fazer injetado. Sim. Né? Então, vitamina C, assim, tem vários protocolos, assim, é fantástico. Eu até aproveitar para o paciente que está assistindo, gente, o paciente tem muito hábito de, para evitar uma gripe, ou então tá gripado, aí ele compra, né, o efervescente de vitamina C, aí toma 1, 2, gente, passou de 1 grama, não adianta. Então, porque o nosso corpo não tem essa. O paciente saudável, eu tô falando, né? Já não tem essa eficiência. Ainda mais o paciente com desbiose, o paciente ali com. Que é importante porque realmente é só endovenoso para você conseguir alcançar esses Exatamente. picos de A absorção intestinal, ela é muito boa para 300 miligramas. Sim. Se você tomar 1 grama, você absorve um pouco mais, mas Sim. nem 1 grama você vai absorver, consegue. entendeu? Então, assim, se for usar oral, no mínimo, fragmenta em várias vezes, sim. né? Mas com certeza, mesmo que você faça isso, tá, é muito inferior quando você faz um injetável, um parenteral aí, né? O efeito é fantástico. No Covid eu via isso demais também. A mesma fadiga do Covid, igual eu falei da fadiga do câncer, melhorava com vitamina C. Sim. É fantástico, fantástico. Outra coisa que vitamina C é boa, inclusive, é para tratamento de fadiga crônica. Sim. Porque uma das principais glândulas que mais tem concentração de vitamina C no corpo é a adrenal. E a adrenal está relacionada com cortisol. Né? Então, ou seja, muitas vezes tem a fadiga adrenal que o pessoal fala aí, que também gera tanto de polêmica, não vou me entrar nisso. Mas, ou seja, a vitamina C melhora a adrenal. A vitamina C melhora a tireoide. A tireoide precisa de vitamina C também. Sem hormônio tireoidiano funcionando bem, você não tem boa energia. Sim. Então, ou seja, é uma substância natural. Não tem efeito colateral. O pessoal fala, vai ter cálculo renal com vitamina C. Eu falo, olha, quem tem cálculo renal vai ter tomando ou não tomando vitamina C. Sim. Não é vitamina, não bota culpa na vitamina C por causa disso, porque isso você está querendo tirar o crédito da vitamina C. Mesmo, eu ainda falo o seguinte, isso não acontece, mas mesmo se causasse o cálculo, o benefício é tão grande que vale a pena. Você prefere fazer quimioterapia que mata o paciente e mesmo assim você arrisca fazer. Paracetamol eu falo que é o seguinte, eu não ensino, mas é possível a pessoa suicidar com paracetamol. Sim. E você pode ir na farmácia ali e comprar 300 caixas que eles te vendem sem receita. Sem receita. Isso é importantíssimo. Entendeu? Aí isso não tem medo não. Mas se der uma vitamina C dose alta, cuidado. A vitamina D em alta dose vai calcificar seu corpo, seu coração, você vai virar uma estátua de cálcio. Né? Não, isso é ignorância, é falta de conhecimento. Você tem validação científica disso, sim. Tá? Você tem artigo, literatura publicada, é porque você não conhece a literatura e como não conhece, fala da ignorância, ela usa o argumento da ignorância. Exatamente. Você falou muito da vitamina C, mas além da vitamina C, um dos antioxidantes base também é o ácido alfa-lipoico, né? Fantástico. O ácido alfa-lipoico é fantástico. Só não deve fazer junto com a vitamina C. Sim. Então, eu tenho pacientes com câncer grave que eles vão na clínica todo dia. Todo dia. Cada dia ele vai fazer uma coisa diferente, né? Então tem o dia da vitamina C, tem um dia do ácido alfa-lipoico, tem um dia de quelação, tem um dia de outras coisas, tem um dia de terapia quântica, vai associando e sempre tem alguma coisa injetável lá, soros diferentes, soros de vitamina. A gente tem uma gama de soros antioxidantes que cada um tem suas funções melhores para cada coisa. Por exemplo, o azul de metileno também é muito bom, né? É um antioxidante. Mas o ácido alfa-lipoico é o queridinho, porque ele ajuda demais para proteger o fígado dos efeitos colaterais da quimioterapia, que detona fígado, né? Ele tem ação antitumoral. O ácido alfa-lipoico tem ação antitumoral. A maioria dessas substâncias, elas ajudam na apoptose celular. Então, ajuda a matar a célula cancerígena. Sim. Né? Então, ou seja, vai potencializar o efeito. Eu já tive pacientes, por exemplo, que falaram, olha, o médico oncologista lá programou 10 sessões de quimioterapia. Falei, beleza, vamos fazer e vamos dar um suporte aqui. Ela queria fazer junto. Com 6 sessões, o tumor tinha regredido, o médico fez um exame e falou, não precisa fazer mais quimioterapia não, já atingiu o resultado que a gente queria. Olha que máximo. Ou seja, metade. Ou seja, o tanto de coisa que ela se livrou de risco de efeito colateral se ela tivesse tomado as 10, porque quanto mais você toma, maior é o risco de efeito colateral. Sim. Né? Então, ou seja, o ácido alfa-lipoico é uma das coisas essenciais. E dose também tem que ser alta, não adianta. Eu não gosto de usar ácido. A vitamina C eu até uso oral também.
Agora, ácido alfa-lipoico eu não gosto de usar. Sim. Porque o ácido alfa-lipoico, primeiro, você tomar o ácido alfa-lipoico com outras vitaminas, ele vai quelar, ele vai diminuir a absorção daquelas vitaminas. Então, o ácido alfa-lipoico, pra você tomar, para ter algum resultado, você tem que tomar ele em jejum, não pode comer nada durante 1 hora. Isso é muito diferente, porque a muito pessoa vai fazer trabalho, isso. Eu falo, ó, se for fazer assim, eu falo assim, eu tomo 1 hora antes do almoço, porque de manhã sempre tem um tanto de suplemento para tomar. Sim. Se tomar o ácido alfa-lipoico, vai piorar, né? Aí você toma 1 hora antes do almoço, uma cápsula gastro-resistente, para tentar minimizar. Agora, poxa, você faz um sorinho de ácido alfa-lipoico, você vai ter 1000 resultados mais rápido lá, sem ter esse desconforto, né? É o que a gente chama de o ácido alfa-lipoico, a gente chama de base de protocolo. E até para fazer, falar de forma mais simples, uma limpeza de receptores mesmo, para você poder ter efetividade dos outros ativos que você vai colocar, né? E a questão dessas vitaminas também, a gente tem que pensar por que é importante falar sobre essas vitaminas, elas também serem pró-oxidantes, dependendo do nível, da dose que você está utilizando. Porque a célula tumoral, ela precisa ser oxidada, ela precisa ser morta. O problema da quimio, assim, a quimio ela é importante, ela tem que ser feita, né? O que tem ali na literatura, mas a gente pode controlar e poder usar outras estratégias. Mas o problema é que ela não é seletiva. A maioria das quimioterapias, elas vão acabar matando outras células, por isso que tem essas reações adversas, os pacientes vão sentindo, o paciente fica extremamente debilitado, porque ele mata células boas também. E aí, quando você entra com estratégias positivas, com o entendimento e conhecimento, por isso que é muito importante estudar antes de você pegar. A gente está falando aqui, não é orientando ninguém a pegar e fazer por conta própria. É uma orientação para um profissional estudar, para usar como uma ferramenta no suporte do paciente que ele está sofrendo. Né? Esse paciente oncológico que a gente está falando. Porque se você faz sem o conhecimento, você pode atrapalhar por ele ser um pró-oxidante, você entrando com uma antioxidante, somente com uma função antioxidante, sem ter um controle desse pró-oxidante, você vai atrapalhar o efeito quimioterápico. Exatamente. Porque você está querendo oxidar a célula, você entra com um antioxidante, você está batendo, então tem um momento certo, a dose certa, a forma correta de ser feito. Então, por isso que é importante estudar, mas eu preciso que a nossa intenção aqui no podcast é exatamente levar esse conhecimento para que você busque aprender, o profissional que busque aprender isso, e o paciente que está ouvindo esse podcast levar essa possibilidade para o seu médico. Tem muito profissional que trabalha com a gente que tem parceria com o oncologista, porque o oncologista, às vezes, ele tem mais tempo para estudar, porque trabalhar com câncer é algo que, primeiro, que todo dia tem informação, a saúde todo dia tem informação nova, né? Mas o oncologista, ele já é extremamente bombardeado, até mesmo pelo psicológico. Trabalhar porque ele não cuida só de um paciente. Todo médico cuida da família toda, mas um oncológico a gente sabe que é um momento assim, é quase uma sentença de morte hoje em dia, infelizmente. Melhorou muito sobre essa questão, mas é um momento assim bem pesado. Então, se você é oncologista, vê como mais uma ferramenta para você cuidar do seu paciente, fazer parceria com profissionais. Tenho certeza que muitos oncologistas encaminham os pacientes. Com certeza. Porque sabe que você vai trabalhando com ele. Os que conseguem ter essa visão de perceber que isso faz bem. Uma coisa muito importante que você falou aí é justamente isso. Cuidado com o que vai fazer, só porque é coisa boa. A gente, na medicina integrativa, a gente tem um preceito que é o seguinte: a terapia integrativa, ela é personalizada. Sim. Esse é outra crítica em relação à medicina convencional. A medicina convencional é do guideline. Tá com pneumonia, o tratamento é assim para pneumonia, para homem, para mulher, para qualquer idade, independente se tiver outras coisas. A medicina integrativa não é assim. Você vai desenvolver uma terapia para o paciente baseada nas características dele. Então, dois pacientes com câncer, por exemplo, de pulmão, eles vão fazer terapias diferentes. Sim. Vai ter algumas substâncias iguais, mas a forma de fazer é diferente. Por quê? Porque cada um tem as suas particularidades que a gente vai descobrindo. Por isso que a pessoa tem que ter um profissional experiente para acompanhar, para ver isso. Eu falo que é o seguinte, Arielle, é igual... nós temos 7 notas musicais, certo? Sim. Com essas 7 notas musicais, você pode fazer uma 9ª sinfonia de Beethoven, uma Primavera de Vivaldi, ou um funk do Tigrão. São as mesmas 7 notas musicais. Entendeu? Qual que é a diferença? O arranjo dessas notas.
que hora que cada nota vem, na velocidade, no ritmo e tudo. A saúde nossa é do mesmo jeito. A nossa saúde, o nosso metabolismo é uma orquestra. Sim. Você tem que ter um maestro para saber lá, um bom maestro, tem 10 violinos tocando, ele percebe só aquele violino ali está desafinado. Meio tom, melhora lá. Entendeu? Ou seja, quanto mais harmônico a gente tiver, o nosso metabolismo harmônico tiver, melhor vai ser. E cada pessoa tem uma harmonia diferente da sinfonia metabólica dela. Então você tem que organizar isso. E isso é um preceito da medicina integrativa como um todo, mas no câncer isso é essencial, gasta tempo. Paciente com câncer, eu converso com ele, muitas vezes eu marco consulta semanal. Eu falo, toda semana eu quero te ver, quero conversar com você e tudo, para eu ir conhecendo, Sim. entendendo. A gente perdeu muito isso, a medicina integrativa resgata, que é a anamnese. Conversar com o paciente. Se você for pegar a origem da palavra diagnóstico, dia é diálogo, gnose, conhecimento. O conhecimento que vem através do diálogo. A gente acabou com isso. O paciente chegou e eu falo, exame de sangue, 300 exames de sangue, tomografia, ressonância, ultrassom, barará, endoscopia, colonoscopia, barará. Aí, ou seja, não precisa perguntar, a gente não tem isso antigamente, não. Antigamente você tinha que sentir o paciente, não tinha jeito de você fazer diagnóstico de imagem, não. Então, não sou contra o uso de mais diagnóstico de imagem, mas você não pode perder essa conversa com o paciente. Aí você tem que ter tempo. Tanto é que eu não só a minha consulta demorada, como o paciente oncológico que estiver grave, eu acompanho ele no mínimo uma vez por semana. Eu falo, olha, você vai vir cá, você vai falar meia hora comigo. Não precisa ser muito tempo, não. Mas pelo menos meia hora você vai sentar e falar comigo. Dependendo do caso, fica até mais tempo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você tem que extrair do paciente isso. Então você tem que... A terapia, ela tem que ser personalizada e escolher os ativos que são mais importantes e ter esse cuidado que você falou, né? Se você, dependendo do arranjo que você faz musical, fica totalmente desafinado, fica horrível, né? Então, por exemplo, se você usa por isso que eu falo que vitamina C e ácido alfa-lipoico eu não faço junto, né? Por quê? Porque um vai neutralizar o outro. Eu não gosto de usar. Certo? Então, na hora que você faz ozônio, não faz ácido alfa-lipoico junto. Você vai fazer em dias diferentes. Né? Por quê? Por causa dessa associação que você falou, que é fantástica, isso é muito importante. E tem muita gente que às vezes não entende isso e acaba prejudicando. Né? A intenção pode até ser boa, mas por não se aprofundar, acaba prejudicando. E você pontuou uma coisa assim, que é muito importante, né? Que a medicina integrativa e funcional ela vem resgatando esse olhar no olho, esse ouvir o paciente. E isso é o que a gente vê. E volta um pouco também na história que você contou do passado. Se você não se adaptar, não estudar, não evoluir, você vai ficar defasado, você vai ficar para trás. Porque o paciente hoje não está aceitando mais ir para uma... Infelizmente, só quem aceita isso é quem não tem condição mesmo. Que ele tem que ir lá, não tem condição de pagar uma consulta, tem que ir lá, o médico às vezes nem olha na cara dele, pega uma receita para decide a virose. Infelizmente, mas quem tem um mínimo de possibilidade ou está numa situação que ele investe o que ele tem, porque ele precisa recuperar a saúde dele, ele não vai aceitar um profissional que vai fazer o mesmo para todo mundo. A receita pronta. Um médico que não vai olhar no olho e vai ver que ele realmente está querendo ajudá-lo. Então, ou você se adapta, estuda, evolui, ou você vai ficar para trás, né? E isso é muito importante. Você pontuou isso, é algo que a gente vê muito no dia a dia, sabe? Na nossa consultoria nem se fala. O próprio paciente entra em contato perguntando, porque ele não pode comprar, né? Porque a gente não vende o ativo. O médico vende o protocolo, porque ele está ali atendendo o paciente, tem que ter um lugar seguro. E aí o paciente fala, mas aonde que tem um médico que faz isso aqui na minha cidade? A gente vai, professor, direciona, tem tantos parceiros nossos aí na sua cidade que você pode entrar em contato com eles, mas a gente sabe que pode ter outros profissionais, mas esse aqui são os que a gente conhece. Então, o paciente está em busca disso, o paciente não está aceitando porque o conhecimento está muito fácil, chega muito rápido, né? E aí você percebe isso também? Chega... Demais. Uma coisa que você falou que é verdade, que também tem que tomar cuidado, que eu falo o seguinte... O conhecimento, a informação chega rápido, mas como você vai aplicar aquela informação... Então eu tenho paciente que vira... Eu até brinco assim, tem paciente que chega para mim e fala aqui, ó, eu já sei tudo que eu tenho, já procurei no Google, já entendi tudo que eu tenho, eu só estou querendo aqui
consultar para saber uma segunda opinião. Eu falo, por que você não perguntou para o chat GPT, então, ou para o Yahoo? Né? Pediu para ele escrever para você. Porque não é. Então, o Dr. Google é maravilhoso, você consegue informações fidedignas, sim. Só que, às vezes, como aplicar aquilo é diferente. Você vai ver, no Google, por exemplo, você vai ver altas doses de vitamina C bom para câncer, vai ver que ácido alfa-lipoico também. Aí você vai lá, vou tomar as duas de uma vez, então, para potencializar. Vai piorar. Né? Então, é importante saber essas nuances e tudo, que é para você fazer o tratamento certo. Mas eu tenho pacientes, cada vez mais... O que você estava falando aí do médico evoluir, que a gente estava falando, isso vale para todas as áreas. Todas as áreas. Pega a Kodak, vendia filme para máquina fotográfica, né? O pessoal jovem está ouvindo e nem sabe o que a gente está falando, entendeu? Locadora de fita, acabou. Verdade. Quem mexia com isso, se não se reinventasse, faliu. Sim. Acabou, desapareceu. Então, ou seja, as coisas... E tem muita coisa chegando nova e tem coisa que vai ficar obsoleta. Sim. Na medicina, principalmente. Medicina, tecnologia, todo ano, todo mês tem coisa nova. Todo dia, quase. Todo dia. Se você entrar lá, você vê um monte de artigos subindo. Tem artigo subindo todo dia. Todo dia. E que você falou, entra um pouco também no nosso lançamento daqui, né? O que é o Centura, você comentou também sobre inteligência artificial, porque a gente precisa se evoluir e também acompanhar o mercado, né? O profissional da saúde precisa acompanhar o mercado, porque, querendo ou não, a renda dele vem disso, né? Então, a gente precisa entender que a tecnologia, a inteligência artificial está aí, né? Igual tem a Centura, que é um lançamento que dá esse suporte com toda a informação para a terapia nutricional injetável para os profissionais da saúde, voltados para via oral, injetável e também para a suplementação da indústria, né? No caso da Central Nutrition. Mas também teve até um rapaz que brincou com a gente, que a gente tem a nossa consultoria farmacêutica, né? Totalmente gratuita. A gente dá um suporte técnico não só para o médico, quanto para toda a equipe dele, a equipe de enfermagem, porque a gente sabe que todo mundo tem que estar nivelado, né? E aí ele brincou assim, Ariela, vai tirar o emprego de todo mundo. Agora vocês vão ficar tudo sem serviço. Eu falei assim, meu filho, não tem nada nesse mundo que troca o nosso sorriso, o nosso acolhimento, nosso olho no olho. Então ela vai vir para agregar. Da mesma forma que você falou, o paciente, ele lê lá, ele praticamente se diagnostica, você já colocou até a receita dele, ele cria. Mas nada vai substituir o cuidado que você tem, o suporte até emocional que o médico vai ter com o paciente dele. O paciente, ele não vai lá só porque é o médico que vai fazer a receita de um controlado, por exemplo. Ele vai lá porque ele quer. Isso tem que ser um diferencial seu como profissional. O médico vai lá porque ele quer, olha, eu quero ser atendido pelo doutor Eduardo. Eu preciso ser atendido por ele, ou então pela equipe dele que me atende muito bem. Doutor Adriano Faustino, ele vai ser a referência para aquele paciente. E aí o paciente está indo ali para ser cuidado por ele, não para receber uma receita dele para chegar em casa e se cuidar sozinho, né? Exatamente, isso aí é muito importante. O paciente ter essa visão e a gente ter essa associação aí desses conhecimentos bem aplicados, né? Então, ter anamnese, conversar bem, explicar bem. Muitas vezes, isso é um preceito da homeopatia. Eu estudei homeopatia também. A homeopatia raiz, de Hahnemann, ela trata o paciente pelo mental do paciente. Sim. Então, eu já vi, eu estudei homeopatia, fiquei 1 ano. Depois eu fiz uma especialização de homeopatia e depois eu fiquei 1 ano na única residência do MEC de homeopatia de Minas Gerais, e uma das poucas do Brasil. Aí eu fiquei lá 1 ano acompanhando atendimento ambulatorial. Eu vi também com esses 4 olhos que a terra um dia há de comer, 2 crianças gêmeos, com asma. Um recebeu um tratamento homeopático, o outro recebeu o outro. Os 2 melhoraram. É o exemplo clássico da personalização do tratamento. Até irmãos univitelinos, que têm o mesmo DNA, sim, só que o fato de você ter o mesmo DNA não significa que você é igual, né? Por mais que a fisionomia, tudo é muito parecida, mas você tem as nuances aí, sim, que aí a gente entra na epigenética, que é outro assunto que depois a gente tem muita perna para falar. Mas, ou seja,
tem diferença. E aí, na hora que usou medicamentos diferentes, os dois melhoraram. Por quê? Porque um precisava daquilo, o outro precisava da outra coisa, Sim. embora fosse a mesma doença. Então, assim também vale para o paciente oncológico. Às vezes ele vai precisar de mais vitamina C do que outros, às vezes ele vai precisar de mais ácido alfa-lipoico, mais vitamina D, mais coenzima Q10. Aí vai depender, vai ter que fazer mais quelação do que outros, Sim. né? Então, ou seja, aí é acompanhar o paciente e você só sabe disso acompanhando o paciente, conversando, tendo calma para atender, não é atender correndo, já pensando que já tem um lá fora te esperando. Eu odeio fazer isso. Certo? Então, assim, às vezes a minha secretária, ela gosta de me avisar na hora que acabou a consulta. Ela me liga, se eu demoro, ela me liga. Tem hora que eu tô num momento tão de êxtase com o paciente que eu tiro o telefone do gancho, eles brigam comigo. Você tira do gancho? Eu falo, não, porque aquele momento é do paciente. Eu tiro o telefone do gancho, vou terminar. Eu sei que está na hora, mas eu não posso virar e falar assim, não, acabou o seu horário agora. É claro que eu não vou atrasar, a gente tem aí um máximo de atrasar no máximo 10, 15 minutos. Mas o próprio paciente que está depois, ele sabe que pode... Sabe o que acontece com ele, porque tem paciente que eu marco 1 hora, vou gastar 1h30. Tem paciente que eu marco 2 horas, vou gastar 1h30 também. Então, ou seja, às vezes sobra num, falta no outro, mas de todos eles tem um tempo suficiente aí para a gente conversar ao máximo e tem hora que a gente precisa ainda estender um pouquinho. Ou seja, por quê? Para saber, entender a dor do paciente. Sim. Né? E mostrar para ele algumas coisas que às vezes ele não sabe. O problema é isso também que eu falo. Porque o sintoma, o paciente tem dor de cabeça ou tem dor. Ele chega lá e ele fala, olha, meu problema é esse, meu problema é dor. O problema de outros pacientes é que às vezes ele tem até dor. Só que na hora que você faz os exames, você vê que ele está inflamado, ele está com um risco imenso de infartar. Sim. Certo? E ele não está sabendo. Eu falo, olha, é como se a luz amarela do tanque de combustível sua acendesse e você não está vendo. O tanque, a gasolina vai acabar a qualquer momento, o carro vai parar, aonde você estiver. Então, e não dá sintoma. O carro, quando entra na reserva, ele não perde potência, ele não faz nada. Entendeu? Ele só acende a luzinha. Para. Acabar. Exatamente, para na hora que acabar. Entendeu? Agora, tanto é que o pessoal... Para prestar atenção na luzinha, e aí a gente fala da luzinha da saúde, né? Mas tem carro agora que acende a luzinha e já faz um barulhinho, né? É verdade. Justamente para falar, olha aqui para essa luz, aqui, tem que abastecer. Então, às vezes o paciente não está sentindo nada, mas a luz amarela está acesa. Se ele não fizer nada, ele vai parar igual o carro para. É verdade. E você falou uma coisa que está acontecendo agora. Quando e esse está o melhor momento, o nosso tempo, ele chega ao fim. Eu tô aqui e aí a minha luzinha amarela tá ali levantando a mão, falando que o tempo já tá chegando ao fim, mas tá muito bom, a gente ficaria aqui, que é mineiro com mineiro, então eu acabei de fazer um podcast ali com de Lençóis Maranhenses, né? Lá do Maranhão e com o mineiro, eu já falei que assim, nossa, se deixasse eu colocaria um cafezinho aqui, a gente ficava, agora imagina o mineiro agora, como faltou um queijo, um café, a gente inteiro. Eu tô muito obrigada, foi um prazer estar com você, é uma honra também estar com você. Vou acompanhar todos os seus vídeos do YouTube também. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para os pacientes também que já descobriram aqui uma ferramenta agora de possibilidade para o tratamento, entrar em contato, porque é referência, ele sabe o que está fazendo e está cuidando de fato dos pacientes. E também para outros profissionais também, que eu sei que você tem os seus cursos, né, que pode agregar na vida deles, que eu acho que vale muito a pena. Claro. Primeiramente, quero agradecer também, parabenizar a Central e todos vocês de estar aí tão preocupados, engajados no conhecimento, em transmitir conhecimento, né? Inteligência artificial, tudo de ponta, sendo pioneiros aí. E meus contatos no meu Instagram é o Dr. Adriano Faustino, dr.Adriano Faustino. Tanto para colegas médicos ou outros profissionais da saúde, colegas ou pacientes. Esse é meu Instagram, para vocês me conhecer um pouco. Tem o meu canal do YouTube, que é Dr. Adriano Faustino. Sim. Certo? E tem também o Instagram do Instituto Faustino, onde que eu trabalho, que é @Instituto Faustino. E se colocar também no Google Adriano Faustino, sou, vai me achar, tá certo? Sim. É fácil. E lembrando, o doutor Adriano Faustino trouxe aqui o tema de oncologia, mas ele está ali dentro da medicina integrativa. A clínica, eu sei que é difícil achar uma vaguinha, mas pode entrar em contato, porque realmente é um tratamento para família, né? Para todos os pacientes. Eu tenho tratamentos, eu falo que eu tenho paciente de todas as
idades e todas as doenças. Eu tenho criança com autismo, criança que quer suplementar, criança com alergia. Eu não atendia criança, eu passei a atender de tanto paciente me pedir. Aí eu comecei a estudar autismo e tudo e tal. Então eu tenho de tudo, paciente que quer emagrecer, paciente atleta, paciente que gosta de malhar e quer ganhar massa muscular, paciente que faz triatlon, tem tudo, paciente com doença autoimune, paciente com câncer, paciente com doença cardiovascular. Porque a medicina integrativa, como ela é trazer a saúde de dentro para fora, qualquer doença, você vai poder fazer alguma coisa para melhorar, inclusive o câncer. Exatamente. Ai, se deixasse, ele falou aqui, por exemplo, tinha muita... Autismo é outro dia, então vamos marcar uma tarde para a gente falar de autismo. Porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu trouxe um insight aqui que é muito importante. Mas é isso, obrigada. Eu que agradeço. Parabéns aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.